Fala, peregrino, seja muito bem-vindo aqui ao canal Fatos Maçônicos, e nesse vídeo de hoje nós vamos falar como deve ser o comportamento de um maçom em uma cidade pequena. Um tema interessante aí para a gente bater um papo nesse vídeo de hoje, né? Foi a questão de um peregrino que ele fez uma afirmação, né? E a gente vai conversar um pouquinho para você saber como é que funciona essa questão, tanto nas capitais brasileiras quanto nas cidades menores, e como deve ser o comportamento. Eu me chamo Luiz Miller, sou mestre maçom e faço parte da Ordem Maçônica Universal. E se você está chegando aqui agora pela primeira vez, obviamente, faça a sua inscrição aqui no canal Fatos Maçônicos, já deixa o seu like e ative as notificações, e assim você fica por dentro de todos esses assuntos que orbitam essa questão de maçonaria. Certo? Então, um forte abraço aí ao pessoal da área de membros, né? Pensa em tornar-se um membro e apoiar esse projeto, né? Através da área de membros, certo? Então você tem ali, tem os planos ali, é só você entrar, super simples e prático, fácil também, né? E eu disponibilizo muito material toda semana. E também a gente tem as lives semanais, então é muito bacana aí um encontro legal com o pessoal. Mas hoje aqui vamos à questão do Ailton Costa, vou falar aqui. Ailton Costa, ele pôs aqui, ó, sou o primeiro maçom da minha pequena cidade, tenho 5.000 habitantes, imagine só o que falam. Então, por que eu achei bacana falar isso, né? Porque é uma coisa que a gente, dentro da maçonaria, às vezes a gente conversa muito, né? Eu tive algumas oportunidades, eu moro aqui no Paraná, né? Sou de Curitiba, Paraná, né? Sou filiado ao Grande Oriente do Brasil Paraná, minha loja é do Grande Oriente do Brasil Paraná, certo? E já tive oportunidades diversas, para falar a verdade, em toda essa minha trajetória, né? Que faço parte da maçonaria, sou maçom regular, de visitar as mais variadas formas que você possa imaginar, né? Fora do Brasil, conversar com pessoas estrangeiras, participar em outros estados, reuniões na Europa, etc e tal. Então eu já tive essas oportunidades que foram muito bacanas, né? Foram muito bacanas, agregadoras, e mostraram para mim a dimensão que é a maçonaria, né? Então, claro, se você acompanhar meus vídeos aqui, eu vivo falando de algumas questões, como é que funciona a maçonaria lá na Europa, lá na Inglaterra, nos Estados Unidos, aqui na nossa América Latina, no Brasil, que é um caso à parte também, né? E daí, dentro do Brasil, que é um país continental, né? Nós temos aqui basicamente nossas três potências, né? Então, nossas três correntes tradicionais, que são as grandes lojas ligadas à CMSB, né? Confederação da Maçonaria Simbólica do Brasil, a COMAB, Confederação Maçônica do Brasil, e o Grande Oriente do Brasil. Então são três correntes que elas estão em todos os estados, certo? Então, que nem aqui, tomando por exemplo, né, como exemplo, por exemplo, que Curitiba. Então, Curitiba é uma cidade aqui que tem 1.700.000 habitantes, certo? No entorno tem 27 municípios ao entorno de Curitiba, então dá uns 4 milhões de habitantes. Só em Curitiba deve ter em torno de umas 100 lojas, certo? No mínimo 100 lojas, né? No mínimo 100 lojas, certo? Das três potências tradicionais, como eu falei. E vem muito, e no interior, nas maiores cidades e também algumas cidades pequenas, também tem uma pancada de lojas, né? Mas até me chamou a atenção essa pergunta aqui do Ailton Costa, né? Essa fala, né, de maçons do interior, porque a gente ouve muito falar, né? Sabe, tem lojas, que nem tem a loja lá do Grande Oriente do Paraná, manda um abraço para todos os irmãos lá, que é o Amigos do Interior. O nome da loja é Amigos do Interior, né? Uma loja, nossa, muito forte, né? Muito conhecida dentro do âmbito do Grande Oriente do Paraná, né? Da Comap. Certo? Então um forte abraço pessoal, o irmão Krainski, né? Faz parte dessa loja, faz tempo, né? Faz alguns anos que eu não visito, né? Mas a gente vai meio que acompanhando. Pessoal da Comab, né? O Raul Ervin, um forte abraço, o Deolindo Dorta de Oliveira, enfim, aquele povo e gente boa que tem lá, que são nota 10, são verdadeiros irmãos independente da bandeira, né? Então, o que acontece, né? A gente ouve muito falar. Então, eu vou contar até um caos aqui muito interessante. O cara vai me matar depois. Não vou falar o nome da figura, mas ele vai saber quem que é. Cara, olha o tipo da coisa, né? O irmão, né? O irmão, tá? Depois ele contando o troço. Cara, tem que ter uns caras que tem que mandar matar, né, cara? O cara foi lá na cidade, era uma cidade pequena, e daí
Todo mundo sabia que o cara era maçom, que nem o Ailton aqui, ó. Imagine que falam, né? Que daí, cidade pequena, pessoal, todo mundo sabe que o cara faz parte da maçonaria, né? Pensa que o cara tem um pacto com o capeta, né? E ali nessa história que eu vou contar pra você não foi diferente, né? O cidadão, que é meu irmão, né? Maluco, foi lá, participou da missa, né? Daí todo mundo já cabreiro com o cara, né? Segundo ele contou isso, daí eu tô repassando do jeito que eu comprei a história e faz tempo que eu comprei essa história, que eu escutei essa história. Né? Chegou lá, tinha uma capela pequena, foi lá na missa, né? Todos os parentes dele lá, né? Parentada e tal, né? O pessoal, todo mundo conhecia e sabia que o bicho era maçom. Né? Daí foi lá, participou da igreja, da missa, né? Da cerimônia e tal, do ritual ali da igreja católica, né? E no final ele falou que era uma capela pequena, e daí tinha, como você sabe, né? Tem a parte lá do altar ali, né, na frente, né? E daí tem os bancos, né, que ficam virados de frente. E daí fica aquele corredor no meio, né, que o padre entra, tem alguma procissão, etc e tal, né? E o pessoal também sai pelas laterais e sai pelo meio. E o bicho, cara, olha o que me faz, cara. Segundo ele, contando, né? Ele saiu meio de lado, assim, estava sentado, obviamente, saiu meio de lado e fez assim. Fez assim. E foi saindo em vez de sair de frente, que nem uma pessoa normal, né? Foi saindo de costa, né? E o pessoal começou a se afastar dele, assim, que, pô, pensou que era o capeta que tava ali, né? Só porque o cara fez assim, né? E daí ele chegou no final lá, chegou perto da porta e ainda fez mais uma saudação, né? Na verdade, ele falando, né? Mostrando respeito, daí até foram perguntar para ele, por que você saiu desse jeito, louco? Ele falou, não, tava mostrando um sinal de respeito, porque o livro da lei, né? As Sagradas Escrituras, né? Sagradas Escrituras estavam abertas, então eu quis mostrar um respeito. Cara, só que o pessoal não entendeu, né? E ficou apavorado com essa história. Depois o cara contando, sabe? Então você veja, né? O que é isso? É uma história simples, na verdade, um procedimento, mas o maçom que está no interior, em uma cidade pequena, né? Que o pessoal geralmente não tem tanta informação, são pessoas mais antigas, às vezes ligadas às suas tarefas diárias, né? Então os caras não se ligam, né? Que hoje o negócio, a maçonaria assim, é mais popular, vamos dizer desse jeito, né? Por conta da internet, né? Livros, né? Primeiro livros, né? Centenas de milhares de livros aí, desde o século XVIII, que são lançados de maçonaria, mas a internet, obviamente, popularizou com muitos canais aqui no YouTube, no TikTok, no Instagram e tal, etc e tal, né? Então, essas pessoas, assim, por ter até mais idade, né, e tem a sua vidinha e tal, né, tocando barco lá, muito aposentado, cuidando do jardim, às vezes agricultores, etc, cidade pequena, o pessoal vai jogar dominó lá na Praça do Coreto, essas coisas que acontecem aí normalmente em cidades pequenas, né, entre outras coisas, tô pegando um desenho geral da história de cidade muito pequena, né? Que acaba acontecendo isso de fato aqui no Brasil, né? E daí, no Brasil e no mundo. E daí, né, o maçom, se faz parte de uma cidade pequena, tem que tomar cuidado também, né, cara, nesse sentido, porque a primeira coisa que o pessoal pensa, como não tem tanta informação, é que o cara é do capeta, né? Então tem que cuidar, né? Porque aí que entra uma questão que é muito importante, que muitas vezes é negligenciada dentro do contexto da maçonaria, que é a questão da responsabilidade de ser um maçom, certo? Isso é uma coisa pesada, né? Até quando eu converso aí com o pessoal, palestra, loja, essas coisas, eu falo, cara, se você sabe, né, conhece o contexto da maçonaria, sabe do que se trata, então você entende, né, falando para os maçons, né, que existe uma grande responsabilidade, né, porque a maçonaria, né, no contexto de uma convergência de uma série de linhas, né, e tem as questões da doutrina, etc e tal, né, tem as questões dos valores e das virtudes, né, então quais são as virtudes? Fé, esperança, caridade, temperança, prudência, justiça e força. E quais são os valores? Honra, justiça, verdade, lealdade, proteção, respeito, certo? Entre outros valores. Esses valores são valores das ordens de cavalaria da Idade Média, né? Que são agregados na maçonaria. Então você veja, é uma série de coisas, né? Ser maçom tem essa responsabilidade. Se você se coloca como maçom, né? Você tem que ter uma conduta. A maçonaria é conduta, uma conduta reta, como mostram lá as ferramentas, né? Então é uma conduta, né? Se o cara é um desviado ali, certo? Nem todo mundo é santinho, obviamente, né? Mas, sabe, tem que tomar muito cuidado com a conduta, tem que tentar agregar todos esses valores, essas virtudes que eu toquei, que eu falei aqui agora, isso daí fazendo parte de sua natureza, tem que ser você, né? Que você é o espelho, você é o exemplo.
Em uma cidade pequena é pior ainda, né? Porque todo mundo acaba se conhecendo, né? Se o cara comete um delito, o cara é maçom e comete um delito, quem que vai, vai primeiro, em primeira instância, o nome do cara vai pra lama, depois vai o nome da maçonaria. Aquele maçom fez não sei o que, etc e tal, né? Então tem que se ter esse senso de responsabilidade sendo maçom, né? Então o pessoal de graça, né, já fala, né? Até meu irmão perguntou aqui para mim agora há pouco, aqui mandou um WhatsApp, por que tem a condenação da Igreja Católica e tal, etc. Por que agora, né, que não sei que dia que eu vou soltar, mas teve a morte do Papa, né? Papa Francisco, né? E por que houve a condenação? Agora volta a baile essas histórias aí, né? Então, o que aconteceu? Acho que foi o Papa Leão XII, se não me engano, Pio XII, Leão XII, certo? Lá em 1730, a data eu lembro certinha, 1730 fez a primeira bula condenatória, né? Aquele momento, na verdade, da maçonaria e da igreja, o papado, a monarquia, achava que a maçonaria era uma espécie de grupo de conluio, de conspiração contra a monarquia e contra a igreja, né? E a gente sabe que não é, né? Só que daí esse troço começou a pegar a questão das teorias de conspiração, né? E depois houve algumas questões que deram um problema grande na igreja lá em 1870, mais para frente, né? Que é a questão da infalibilidade papal, né? Ou seja, trocando em miúdos, né? Isso daí surgiram várias linhas por conta dessa posição da igreja, né? Tudo aquilo que o Papa fala, aquilo é lei, né? E não pode ser contestado. Então, se um Papa lá atrás falou determinada coisa, né? Hoje o mundo é outro, né? A consideração de determinado assunto pode ser outra, mas por ter sido falado lá para trás, cara, os caras continuam respeitando. Então ocorreram essas condenações, são 19, se eu não me engano, daí por parte da igreja com a maçonaria, então tem esse preconceito. Então você vê, até o Papa falou ultimamente aí tal, quando ele estava ainda com bastante vitalidade, falou, né, que o católico que é maçom deve se afastar, né, da maçonaria, né, não aceita, por parte da igreja, a maçonaria não é aceita. Isso é uma verdade, né, infelizmente é uma verdade. Mas eu digo o seguinte, né, e obviamente, né, tem muitos padres, papas não, mas padres, bispos, cardeais, arcebispos, com certeza, obviamente, eles sabem do que se trata a maçonaria, mas por questões aí que ocorreram na história, né, tem que se manter essa posição, né, de ser contra a maçonaria. É complicado, sabe? Muito complicado. E isso pega muito em cidades pequenas também, né? Que o pessoal geralmente é mais ligado na igreja, né? Tem as igrejas, né? Sempre se falava, tinha o Wilson, né? Que era o irmão aqui do interior, né? Ele está agora no interior, mas foi aqui da capital durante muito tempo. Ele falava, uma cidade, para ser cidade, a primeira coisa tem que ter uma igreja e depois tem que ter uma loja maçônica. Então essa é uma configuração meio que comum aí em muitas cidades brasileiras, né? Então você veja, todo mundo sabe quem que é católico, muitos católicos, na verdade assim, né? Muitos católicos, muitos maçons, né? Participam de forma em conteste, né? Da questão da igreja, da comunidade, etc., apoiando, né? Mas oficialmente isso é uma coisa extraoficial, né? Que o maçom vai e faz, aí que é o negócio, né? Mas é uma coisa que a igreja vamos ver, faz meio que né, que a gente fala, vista grossa, né, para essa questão, sabe? Eles não levam muito a ferro e fogo esse lance aí do afastamento. Então, é isso, tem que ter cuidado na conduta, meu querido Ailton, é isso aí que tem que acontecer. Nesse vídeo de hoje eu vou ficando por aqui, convido você a conhecer meu site, luismiller.com.br, o link sempre está aqui embaixo, certo? Aguardo você no nosso próximo encontro e um fortíssimo e grande abraço. Existem e você sabe bem disso. Para tudo é necessário planejamento. Já pensou em fazer um planejamento financeiro? Ninguém melhor do que uma pessoa tecnicamente habilitada para isso. Por isso que eu tenho uma parceria com a Palladio Investimentos e Recursos Financeiros. Consulte um dos nossos especialistas. Ele vai lhe apresentar um plano concreto de planejamento e investimento que realmente pode mudar a sua vida, através do consórcio imobiliário de altos bens e serviços. E se você não pensou nesse assunto ainda, faça uma consulta, você vai ver que vale muito a pena. Use o código 7777 no WhatsApp aqui embaixo. Palladio Investimentos e Recursos Financeiros, um negócio de irmão para irmão.